Quero passar de imediato à Associação de Pesquisa e Técnicas Ambientais, que também foi uma das motivadoras para que esta comissão se instalasse, a Aline Kopling, que é advogada. Por favor, com a palavra. Bom, primeiramente, um bom dia a todos, aos senhores deputados, demais integrantes da mesa e todos que se encontram aqui presentes. Primeiro momento, eu gostaria só de questionar o doutor promotor de justiça se ausentou. Ele se ausentou, mas deixou uma representação. O senhor Nilo, para qualquer resposta do Ministério Público, estará à disposição. Então, como advogada da APTA, em primeiro momento, eu lamento que nessa mesa não esteja compondo a discussão um membro do Ministério Público Federal. Porque no ano de 2007, ao contrário, e com todo o respeito devido ao doutor promotor de justiça estadual, houve uma decisão expressa na ação civil pública que disse: indefiro a intervenção do Ministério Público Estadual como assistente litisconsorcial. Só um minutinho. Mantendo apenas o Ministério Público Federal como fiscal da lei. Nada pode ser mais claro do que esse indeferimento. Houve um pedido de reconsideração do Ministério Público Estadual, essa decisão é de 2007, e em 2008 esse pedido foi apreciado, mantendo esse indeferimento. Então, na verdade, com todo o respeito, é respeitável o trabalho que vem sendo realizado hoje, é respeitável. Tudo isso que foi dito pode ser aproveitado? Pode. Mas essa ação civil pública, ela data de agosto de 2006, como foi bem referido pelo doutor promotor. E hoje nós estamos em abril de 2013. E de lá para cá, não houve nenhuma atuação dentro do processo, para que todas essas questões fossem protegidas. Na condição de advogada da APTA, infelizmente, mas eu me sinto no direito de repetir algumas questões, principalmente referentes ao processo judicial. Gostaria de dizer a todos, primeiramente, que, assim como referido pelo doutor promotor, em janeiro de 2006, representando imediatamente o interesse da coletividade, a APTA, que significa Associação de Pesquisas e Técnicas Ambientais e é uma instituição não governamental, apresentou não só ao Ministério Público Estadual, mas também à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à FEPAM e ao DNPM uma denúncia acerca do quadro de degradação ambiental resultante de uma incursão que foi feita, então, no Rio Jacuí, requerendo a identificação e a punição dos responsáveis. Essa denúncia possui cópia integral aqui e todos os respectivos carimbos de protocolo. Logo em seguida, em maio de 2006, essa denúncia, acrescida de algumas questões, foi entregue também ao então presidente da FEPAM, senhor Antenor Ferrari, juntamente com um documento onde a APTA solicitou alguns esclarecimentos sobre a mineração de areia no leito do Rio Jacuí, a fim de obter subsídios para um estudo ambiental. Dentre esses esclarecimentos, a APTA questionou ao então senhor presidente da FEPAM, número 1, quais as distâncias que deveriam ser obedecidas para a mineração de areia em relação às margens dos rios Jacuí, Caí, Sinos e do Lago Guaíba. Número 2, se esses procedimentos, eram padronizados em todo o território nacional. Número 3, se a profundidade do rio seria um desses critérios e qual seria essa profundidade? Número 4, se poderia haver mineração em meandros, enseadas, remansos, curvas fora do delta e onde ficariam estes locais? Número 5, considerando que todo o rio já estava então tomado pela mineração, para onde se daria a migração dos peixes para a desova? Número 6, se a FEPAM, cumprindo a sua função fiscalizatória instituída em lei, realizaria o monitoramento das profundidades a que foram levados os leitos dos rios pela mineração? Número 7, por que não era adotado um limite nos canos de sucção das dragas?
Número 8, por que haveria barcos com limites de 5 metros em seus canos e outros barcos estariam liberados para minerar em qualquer profundidade? 9, por que não adotar um critério de, por exemplo, profundidade máxima de 5 metros? 10, se a FEPAM, novamente cumprindo a sua função fiscalizatória, teria constatado os solapamentos, ou seja, a queda das margens em grandes extensões do rio Jacuí, o que foi apenas em parte demonstrado nos slides. E, em caso positivo, quais as providências concretas que estariam sendo tomadas para evitá-lo? Se nos últimos 5 anos, alguma mineradora que opera na região teria sido punida pelo desmatamento de 96 mil metros quadrados de mata nativa e sacrifício de cerca de 48 mil árvores, seja com cassação de licença, multa financeira, ordem de reflorestamento, reposição das praias ou qualquer outra medida compensatória. Ainda, qual seria a distância mínima da margem para mineração na época? E, por fim, se a FEPAM possuiria controle do volume de areia retirado anualmente do rio Jacuí e qual seria este volume? Prezados senhores, ambos os documentos por mim referidos, que deixo à consulta de a quem interessar possa, nunca obtiveram resposta, de nenhum dos órgãos em que foram protocolados. Eles foram entregues, repito, à Polícia Federal, ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, representado pela Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, e também ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Em julho do mesmo ano, diante do silêncio dos órgãos, a APTA reiterou formalmente esse pedido de esclarecimentos e mais uma vez, não obteve resposta. Não lhe restando alternativa para proteger o pouco que ainda existe intacto do meio ambiente em torno do rio Jacuí, a APTA ingressou com a ação civil pública que foi referida pelo doutor promotor de justiça. Ação essa, cuja competência também é do Ministério Público Estadual e por ele poderia ser promovida. Os réus desse processo, como também referido, são FEPAM, DNPM, Esmarja, Agromineração e Somar, sendo que a União Federal foi incluída também no polo passivo e o Ministério Público Federal atua como fiscal da lei. Nesse processo, foi requerida uma medida liminar que ordenasse que a FEPAM suspendesse de imediato todas as licenças de mineração no rio Jacuí até então concedidas, bem como o julgamento final de procedência do processo para tornar definitivamente sem efeito todas as respectivas licenças de operação, além de condenar as empresas réis responsáveis pelos problemas a indenizarem os prejuízos causados ao meio ambiente na forma da legislação ambiental vigente. A ação civil pública foi instruída com farta prova documental, incluindo relatórios de visitas em loco, fotografias, cartografia, coordenadas geográficas e outras. Em 14 de 11 de 2006, foi concedida parcialmente essa medida liminar, na forma descrita pelo doutor promotor, reiterando alguns pontos importantes. Foi determinada a suspensão da atividade de mineração de areia em 2 locais, ou seja, em frente ao município de Charqueadas, junto às torres de sustentação das linhas de transmissão de energia elétrica, além das pontas oeste e leste da Ilha das Flores. Somado a isso, foi determinado ao DNPM e à FEPAM que, no prazo de 30 dias, precisassem os limites de restrição à mineração nesses locais, necessários para que os riscos fossem afastados, com total segurança. Foi determinado aos réus DNPM e FEPAM que, em caráter de urgência, restringissem a extração de areia nesses locais e que exigissem dos empreendedores responsáveis o que fosse necessário para reparar os prejuízos. Foi determinado também ao DNPM e à FEPAM que apresentassem no processo em 120 dias relatório detalhado quanto às providências adotadas, soluções que exigiram das empresas e providências que foram efetivamente implantadas. Além disso, e talvez o mais importante de tudo, o pedido liminar também foi deferido para o fim de determinar aos réus FEPAM e DNPM que apresentassem em juízo no prazo improrrogável de 180 dias, ou seja, 6 meses, proposta para a realização do zoneamento de áreas de mineração de areia no rio Jacuí, em moldes semelhantes àqueles que constam da proposta preliminar de mineração no Lago Guaíba,
tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000, inclusive para o descumprimento dos prazos fixados. Esse zoneamento determinado judicialmente no ano de 2006 teve uma proposta ou um termo de referência apresentado pela FEPAM apenas em abril de 2009, ou seja, quase 3 anos após a publicação da decisão liminar em Diário Oficial. Não bastasse, essa proposta de zoneamento nunca saiu do papel, não tendo tido qualquer utilização prática, seja fora do processo ou dentro da ação civil pública. Há, portanto, até hoje, um flagrante descumprimento de decisão judicial. A multa diária, contudo, até hoje não foi aplicada pelo Judiciário, mesmo após insistentes pedidos dessa associação. O objetivo desse zoneamento, senhores, era justamente o de estabelecer margens seguras para a mineração, de forma a evitar que os danos ambientais tomassem proporções ainda maiores. Vejam bem, estamos falando de 2006. O prazo era 180 dias e o zoneamento se destinava a evitar a propagação dos danos. Não só ele não foi apresentado, como se passaram 7 anos e nada foi feito. O quadro ambiental é grave, é preocupante, já foi apresentado por todos, gostaria de reiterar. A FEPAM, contudo, senhores, parece fechar os olhos para o problema. Na ação judicial, a farta prova sobre os danos ambientais, a prova contundente. São evidências inafastáveis. Testemunhas já foram ouvidas e documentos já foram juntados. Há anos, tramita no Estado do Rio Grande do Sul uma série de processos envolvendo a investigação de crimes ambientais, formação de quadrilha, cartel. Há condenações criminais nesse sentido. Há processos averiguando episódios de corrupção passiva. O sumiço das praias e outras denúncias já há algum tempo vem sendo investigados pela Polícia Federal. Apesar de todos esses elementos apontarem para a situação de extrema degradação do rio, senhores, há anos nada vem sido feito para amenizar o problema. As licenças permanecem ativas e as mineradoras operando de forma desenfreada e muitas destaque-se na clandestinidade. O zoneamento ambiental não foi apresentado e também não há qualquer iniciativa da FEPAM nesse sentido, inclusive dentro do processo, onde ela silencia a respeito. De outro lado, a prova pericial determinada pelo juízo, que levará o tempo estimado em 3 anos. Somente após o que parece que será cogitada a suspensão da atividade extrativa. Essa prova pericial sequer teve início, não havendo nem mesmo a sua estimativa de custo. No entanto, senhores, o Rio não pode esperar esse tempo. Em recente série de reportagens, canais do Grupo RBS mostraram flagrantes de mineração clandestina e como a ação irresponsável dos mineradores e a falta de fiscalização pelos órgãos competentes estão acabando com a vida no Rio Jacuí. A veiculação dessas reportagens repercutiu em diversos setores. Grupos de trabalho foram formados entre órgãos públicos e ações conjuntas de fiscalização foram divulgadas. Em manifestações públicas, os representantes da FEPAM reiteradamente assumiram a sua negligência, justificando-a sempre na falta de pessoal e de recursos. Uma medida cautelar deferida pelo Tribunal de Contas do Estado, também referida, determinou que a FEPAM abstenha-se de emitir novas licenças de operação ou renovar as já existentes sem que, em paralelo, exerça sua função fiscalizatória, o que parece óbvio, mas teve de ser determinado expressamente. Mesmo com tudo isso, continua sendo precária a atividade fiscalizatória. A APTA lança, senhores, na presente audiência pública, um desafio à FEPAM, que, agindo com transparência, traga a essa comissão externa, representada pelos senhores deputados, documentos que apontem e comprovem toda a atividade fiscalizatória realizada nos últimos 5 anos, que comprove que a APTA, a sociedade civil, a imprensa, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual estão errados. A falta de zelo do poder público e a morosidade da justiça vem contribuindo, senhores, para o acelerado crescimento do passivo ambiental. E, infelizmente, o meio ambiente não pode esperar. Ele não entende a burocracia e nem se socorre de explicações retóricas. O meio ambiente exige ajuda já. É necessário encontrar uma forma emergencial para salvar o que ainda resta. A sociedade não pode arcar com os danos gerados pelo interesse ganancioso de poucos e pelo silêncio negligente de muitos.
Diante desse quadro, a APTA apela aos senhores deputados que se irmanem com a causa ambiental do Rio Jacuí para que juntos, Legislativo, Judiciário, Ministérios Públicos e sociedade, encontremos uma solução para a prática da mineração no Rio Jacuí. A sociedade já abriu seus olhos. O Legislativo mostra que também está acordando de seu sono pesado, talvez sendo o último socorro do nosso Rio Jacuí. A APTA clama, então, senhores, em nome do Rio, que esta comissão seja um canal de exercício da cidadania e da defesa ao meio ambiente, encontrando soluções para frear a devastação ambiental e alternativas efetivamente viáveis para o problema. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Aline. Posso. Só quero esclarecer os que estão participando desta audiência que foram enviados convites também ao Ministério Público Federal.